Comigo aqui o Dr. Geraldo Freire, ele que é secretário municipal de Trânsito, Transporte e Mobilidade da SMT. Secretário, obrigado pela presença, é um prazer imenso recebê-lo aqui. E a gente sempre fala, né, que a importância não é o fato da situação, são respostas, né? Porque muitas pessoas se furtam do livre direito de passar para o cidadão o que está acontecendo. Então, parabéns pela atitude do senhor para vir aqui para a gente falar sobre essa questão do trânsito em Goiânia, até mesmo porque, né, o poder não admite vácuo. Se ninguém assume esse poder, alguém assume. E, teoricamente, não são pessoas que querem resolver, né, Podemos falar sobre os táxis também, se quiser. Exato. Vamos falar sobre essa situação. A gente fez uma matéria sobre a questão da volta das aulas. Aí vem aquela reclamação e a culpa é da SMT. E aí? Bom, pensar aqui, retrocedendo um pouco. Fique à vontade. Tá bom. Nós estamos hoje na SMT com uma campanha que chama Sinal Verde para a Vida. Essa campanha, além do que as pessoas veem na televisão, nas peças publicitárias, existem ações da Secretaria a respeito disso. Nessa semana, nós estamos fazendo uma ação da volta às aulas, mas no sentido de dois focos. O primeiro foco é para trazer a educação e a ciência dos condutores de qual é a atitude que tem que se tomar nesses locais onde existe uma concentração de carros muito grande num curto espaço de tempo. Isso promove um congestionamento. A segunda frente é a fiscalização, que é a atuação dos agentes como fiscais de trânsito para coibir, muitas vezes com multa, mas muitas vezes orientando para que a pessoa saia do lugar e dando oportunidade a ela que ela faça, tenha a atitude correta, para que a gente também traga esse ordenamento. É sabido que a grande maioria das pessoas que reclamam é a grande maioria que pratica. Nem todas. A grande maioria. Por quê? Na região, você pegar uma região ali da T2, com a T53, T51, tem uma concentração de escolas muito grande. Sim. Então, se você passar por ali hoje com o seu microfone e começar a perguntar para as pessoas, uma boa parte delas vai dizer que é uma bagunça, que não sei o quê, que a SMT tinha que agir e tudo mais. Mas você pode ver que uma boa parte delas está indo por ali, que é para buscar filho em escola, ou levar filho em escola. Porque quem sabe do problema da região foge dela. Não, e eu falei ontem no programa sobre esse assunto, a pessoa para o carro, às vezes quando é mulher, passa batom, em fila dupla, retoca a maquiagem, arruma o cabelo, vê a lancheira do filho, vai no banco de trás, tira o filho, numa paciência como se ali, aquele é o momento dela, né? Eu costumo dizer o seguinte, quando a gente está esperando para ser atendido pelo médico, a gente reclama da demora, mas quando está dentro do consultório, não se preocupa com quem está esperando. A mesma situação acontece rotineiramente nas escolas, né? Muitas pessoas demoram muito, param ali. E eu falei também, né, já para antecipar, eu acho equivocado e errado colocar um agente da SMT ali a serviço de uma empresa privada. Eu acho que a empresa privada que oferece o serviço, ela tem que oferecer a solução também. Foi o que eu disse ontem para a gente já ter aí adiantar um pouco essa questão, né? Ainda na semana passada eu já solicitei ao departamento de sinalização que refizesse as faixas de pedestre, pelo menos rapidamente nessas escolas onde tem essa maior concentração de veículos e onde tem maior volume de congestionamento. As pessoas não venham dizer que não estão vendo a faixa de pedestre como um acidente lamentável, uma tragédia que aconteceu na frente da PUC, agora recentemente, né? A menina estava atravessando um local que foi indicado a ela atravessar. O Jandamas, que você conhece bem, esses dias estava me falando, um conceito que ele tem que eu acho importantíssimo. Você, durante o dia, você praticamente faz sempre os mesmos trajetos. Sim. A grande maioria da população é assim, é sempre o mesmo. Você sabe onde tem um buraco, você sabe onde tem um sinal, você sabe onde tem uma faixa de pedestre. Então, não dá para a pessoa dar como desculpa que não sabia que ali tinha uma faixa, que ele não tinha que parar, é que as pessoas não respeitam mais. O condutor hoje,
Eu acho que estressado pelo volume de veículos que tem na rua, pelo estresse do trânsito. Você hoje, para você se programar para sair de casa, você tem que, antigamente você colocava 15 minutos. Hoje em dia você tem que colocar 40. Mas você aí, não consegue mais chegar no tempo que você chegava no mas passado. aí, secretário... E aí gera o estresse. Tá, mas nesse contexto, não tem uma coisa que eu sempre digo aqui, nós não temos um plano de Estado, nós temos planos de governos. O prefeito Pedro Wilson, ele colocou em Goiânia essa campanha de respeito à faixa de pedestres. Fez um trabalho maravilhoso, crianças nas ruas, educando as pessoas e todos passaram a acreditar na faixa de pedestres. Mudou a gestão, esqueceu faixa de pedestre. Então eu falo hoje para as pessoas, não acreditem na faixa de pedestre, porque o próprio motorista não respeita. E foi um trabalho belíssimo. Isso, foi um trabalho muito bem feito. Na época que era diretora do departamento, que é a Maristela, que hoje está na SEMAS, que faz um belo trabalho lá também. Isso. Né? Bom, o que a gente vem procurando fazer é trazer a conscientização do condutor para as suas responsabilidades. Né? Agora, isso que eu acabei de falar, a gente tem duas formas. Ou você traz pela educação, que é um trabalho que nós estamos fazendo, nós estamos destinando esse ano talvez um valor que nunca foi destinado antes para a educação do trânsito, mas também o trabalho coercitivo, o trabalho de fiscalização mais intenso para que as pessoas também sintam no bolso, porque é a forma que as pessoas estão encontrando. Hoje é a forma que a gente encontra das pessoas respeitarem as leis. E você sabe que a multa nem sempre é a preocupação é a pontuação que vem na carteira. Essa é a grande preocupação das pessoas. Eles não querem a pontuação na carteira e com medo de perder a carteira. Isso baseado em números da SMT. Baseado em números da SMT. Você falou, política, existe uma política. Nós tivemos uma política industrial no Brasil em que se motivou as pessoas a comprarem carro. Sim. Isso é sabido. É redução de impostos, aumento de prazo de financiamento, redução do valor dos carros 1000 e tudo mais. Então, hoje nós temos Goiânia, eu costumo dizer que eu acredito, tenho praticamente certeza, que circulam na cidade de Goiânia hoje 1.300.000 vezes por dia. Uma média de 1,2 automóvel por cada habitante. E nós temos emplacados 1.150.000 veículos em Goiânia. Isso dá aproximadamente 0,8 por habitante. Né? Agora, se você pensar no que circula, porque a região metropolitana hoje tem 2,5 milhões de habitantes, são 20 municípios da região metropolitana. Você pegar o fluxo que vem do interior para a capital também. A capital ainda é o grande polo, você não tem saúde no interior, né? Tem problema de atendimento de saúde, então as pessoas vêm para a capital. Você tem as escolas de melhor qualidade estão na capital, então eles acabam mandando os filhos para estudar aqui na capital. Isso aumenta o tamanho da população. Ela, às vezes, ela conta como registro, mas às vezes não está registrada, mas a população está aqui. Né? O comércio da capital é muito maior do que do interior, então as pessoas vêm para servir. Então o fluxo da capital é muito grande. Quantos agentes a SMT dispõe hoje? Olha, nós temos hoje nas ruas 298 agentes. É pouco? É muito? Eu te diria que se realmente a gente quiser ter muita gente na rua, isso aí realmente é pouco. O que nós estamos fazendo é equipando a secretaria, né, com fiscalização eletrônica, com equipamentos que façam que a gente otimize o serviço. Por exemplo, nas grandes capitais hoje, e aí em Goiânia já adotamos isso, não existe mais o atendimento para aquele acidente de pequena monta na via. Não tem mais sentido, um carro encostou atrás do outro, raspou. Não, nunca teve, né? Porque o boletim da AMT ou de qualquer outra, ele não diz quem está certo e quem está errado. Não, ele só faz o registro. Ele só faz o registro do acidente. Exatamente. Ele não diz quem está certo e quem está errado. Ele só faz o registro. E o papel do agente não é papel de juiz. Não é um papel de juiz. Aquela equipe é mandada lá, ou era mandada lá no local para fazer o registro. Ele chega lá, encontra a situação, aí ele fala a posição de um carro, a posição do outro, depois é feito o boletim. Depois, se ele quiser entrar em pequenas causas, ele entra em pequenas causas, ele vai decidir quem está certo e quem está errado. Exato. Agora, para isso, grande maioria das pessoas tem seguros dos carros. Então, a companhia de seguro já está preparada para esse tipo de eventos e para fazer a cobertura desse prejuízo, vamos dizer assim. Agora, mas, de qualquer forma, só para completar. Então, você tinha uma equipe de 2 agentes que saíam de uma base para vir fazer um atendimento, muitas vezes distante, e depois voltavam. Muitas vezes demora 1h30, quase 2 horas para ele ir e voltar.
né? O que nós estamos fazendo hoje? Hoje, pelo 156, você consegue fazer o registro do acidente, você faz todo esse registro que você está fazendo. Se você precisar, eventualmente, de alguma documentação, você tem o prazo de 72 horas para ir até a secretaria e solicitar aquela documentação para você entrar no juizado de pequenas causas, se for o caso. Ou até mesmo por questão da seguradora, ou qualquer coisa A desse seguradora sentido. já sabe que esse tipo de pequena monta não estão exigindo mais, né? O processo já é feito por Não, eu me lembro todo que... mundo tem celular com fotografia, com máquina fotográfica. Não, simples, a tecnologia hoje resolveu essa situação. Agora, uma coisa que ela ajuda e as pessoas não sabem. Desculpa, só para complementar, mas ainda continua tendo a Justiça Móvel, Sim. que tem agentes de trânsito que fazem parte da equipe da Justiça Móvel para fazer os atendimentos necessários. E quando tem o caso de feridos e o caso de morte, aí esse atendimento, aí é a Polícia Militar vem e faz, aí e a pode SMT tocar. vai para fazer o fluxo do trânsito na região que normalmente A é SMT ela faz um trabalho preventivo para evitar que outros acidentes possam acontecer, né? Mas pequenas avariações, só que não há vítimas, né? Quando existem vítimas, não toque na pessoa, chame o SAMU, chame o bombeiro, o órgão competente. Agora, aquelas pequenas batidas, as pessoas elas podem pegar um giz, um tijolo, qualquer coisa, riscar ali a roda do carro, tirar o carro do local, já que ela... Tem que tirar o carro do local. Não, pode ele tem. interditar a via. Não, mas as pessoas não entendem isso, secretário. Elas não entendem isso. Elas não entendem. Elas acham que se tirar o carro do local, a cena do crime foi mexida. Aí o agente de trânsito vai para fazer com que eles tirem o carro do local. Esse é o papel do agente, para que dê fluidez ao trânsito. O agente, a função do agente é dar fluidez e garantir a mobilidade na cidade. Ele tem um papel de fiscalização? Tem, mas ele tem um papel também de educador, ele tem um papel de condutor, né? Ele tem várias. É que as pessoas só olham para o agente como uma pessoa que está ali para multar. Mas aí, secretário, tem um certo paradoxo. Eu dou como exemplo aqui a questão da T63, né? Houve aquelas intervenções para que fosse feito o eixo. 8 ou 9 horas da noite, em função da queda do movimento, colocaram fotossensores. E aí Estado e município. O cidadão para ali, encosta, normalmente os assaltantes abordam ali no sinaleiro, porque o assaltante já não quer mais abordar o carro parado, quer abordar em movimento. Se a pessoa fica parada, ela é assaltada. Se ela avança, o fotossensor coloca ela na situação de bandido. Como é que se age assim? Bom, se o Estado falha e a pessoa tem que preservar a vida. Entre 11 horas da noite e 6 horas da manhã, tem uma lei aprovada na Câmara Municipal que, se você infringir a legislação exatamente nesse quesito, transpor um sinal fechado, você não é multado. O fato é registrado, que o fotossensor registra de qualquer forma, mas essa multa não é computada. E se porventura, dentro desse período, alguém tiver essa multa computada, pode trazer para a SMT que essa multa vai ser retirada. Agora, o problema dos corredores... Não, só para continuar nessa questão, porque tem muita gente que confunde. Sinaleiros, porque tem a lombada eletrônica. A lombada eletrônica é 24 horas, né? Até mesmo porque é impensável que alguém vai assaltar alguém a 50 km por hora. Exatamente. E aí a pessoa, assim, lombada eletrônica é 24 horas. É o registro do sinal fechado. Você vem, toma cuidado, por exemplo, vou dar um exemplo, a Rua 3 do centro. Né? Boa parte dela, depois desse horário, o sinal fica piscando intermitentemente amarelo. Aqui, porque a pessoa venha no cruzamento, por exemplo, com Araguaia, com a Tocantins, ele para, vê se não vem um outro veículo e ele atravessa. Não tem problema nenhum. Né? Então, isso é para garantir a segurança das pessoas. Né? Agora, o fotossensor, ele é necessário, e eu te digo hoje que 1/3 das infrações
são registradas pelos agentes, que os agentes hoje registram mais falta de segurança, falar ao celular, que hoje é um risco muito alto. As pessoas estão não só falando no celular, como estão conversando no WhatsApp e lendo o Facebook dentro do carro e dirigindo. Nós chegamos a esse ponto. Se você estiver parado no sinareiro, você vê que o carro da frente não andou, você pode ter certeza que ele está de cabeça baixada digitando alguma coisa. Pode prestar atenção. Então a gente tem pedido às pessoas, tem trazido orientação, para não ter esse tipo de prática. Isso, além de causar um transtorno no trânsito, é um risco enorme. Até porque, numa situação que a gente vive hoje de segurança pública, a gente tem que estar atento. Mas aí, secretário, aí não é multar o errado, porque os carros já saem das concessionárias até com DVD. Aí como é que é assim? Os carros que saem de concessionária com DVD, a partir de 20 km por hora, a imagem não está mais disponível. Os carros que têm o DVD funcionando além de 20 km por hora, é porque essa instalação foi feita posteriormente e não é um equipamento homologado. Mas eles têm aquele mecanismo, inclusive fazem propaganda. Tem uma propaganda que fala que o senhor deve ter assistido, de uma pessoa que surgiu um celular, que a pessoa acopla ele ali próximo ao volante, conversa, tem GPS, tem não sei o que, tem isso e tem aquilo. A pessoa compra, depois é multado. Não seria melhor ter uma política de trânsito que coibisse esse tipo de coisa? Isso não é só uma política de trânsito, né? É uma política de segurança pública. É uma política de segurança pública, né? Porque o cidadão compra, acha que é permitido, depois é multado. O Bluetooth é permitido ou não? A gente entende que o Bluetooth que você faz, você deixa seu celular lá encostado, tocou uma ligação, você apertou na direção do carro um botãozinho, atendeu a ligação e está dirigindo e a pessoa conversando com você, agora você tem que ficar uma hora batendo papo no Bluetooth. Não, e já está provado cientificamente que qualquer coisa que a pessoa faça que não até seja prestar atenção no volante provoca acidente. Até uma pessoa sentada ao seu lado, o passageiro conversando com você, tira a sua atenção. Né? O taxista, para conversar com o passageiro, fica olhando no espelho, está chamando a sua atenção. Né? Agora, existe um grau alto você tirar a atenção, tem um grau mais baixo. Né? Se você estiver conversando com uma pessoa que está junto com você, teoricamente as pessoas hoje, o cérebro das pessoas já está acostumado com esse tipo de atitude de ter atenção na conversa e ter atenção no trânsito. Pensa isso, né? Até provocar um acidente. Agora, o fone de ouvido, o papel dele é diferente. Né? Por quê? Porque o som não vem com um som ambiente, é um som unicamente para o cérebro receber. Esse sim causa uma distração muito grande de trânsito. E a gente tem visto bastante pessoas, condutores, com fone de ouvido, né? Porque não tem um Bluetooth. O Bluetooth também é um equipamento que não custa barato, né? Para fazer a conexão do telefone com o som do carro. Então ele pluga o fone de ouvido e põe o fone de ouvido, começa a utilizar ele dirigindo. Então esse também é um alto risco. Mas eu acho que a discussão tem que ser mais ampla. A discussão tem que ser as pessoas terem responsabilidade pelo que fazem. Hoje o poder público é imputado ao poder público ficar vigiando as pessoas. As pessoas falam assim, bom, se não tem ninguém para me pegar, eu vou fazendo. Né? O que eu acho que tem que ser o inverso, né? É um grau não só de humanismo, mas é um grau de civilidade das pessoas entenderem que ele está cometendo uma infração que ele não deve cometer aqui. Mas aí, é o jogar o lixo no chão. O senhor tem plena razão, concordo. Mas para isso nós temos que educar as crianças, porque hoje há uma cultura, inclusive eu fui ao Nordeste dias desses atrás, aquelas sacolinhas de lixo que são ofertadas gratuitamente aqui pela Prefeitura e outros órgãos, em outros lugares são comprados. As pessoas compram, porque na escola o professor ensina ao aluno a educar os pais, que os pais já passaram da época de receber essa educação no trânsito. Então as crianças são o mecanismo de corrigir essas pessoas. Agora, o que a SMT faz de pedagógico para isso? Nós temos feito, e já há muito tempo, visitas e, vamos dizer assim, palestras em escolas, tanto do ensino fundamental como do uso de maior idade, nas universidades e nas empresas. Nas empresas a gente tem até um pouco de dificuldade, porque muitas vezes a pessoa que é o condutor, é o vendedor, é o entregador, ele depende
da atividade dele e da produtividade para ele receber, para ele ter um ganho. E aí a empresa acaba não liberando esse tipo de profissional para que receba o curso. Então o curso acaba ficando no âmbito das pessoas que estão dentro do escritório. Mas a gente tem insistido muito nesse sentido. Outro trabalho que nós vamos fazer agora, que eu acho muito importante, que é um local que tem uma concentração muito grande de gente, são as igrejas, né, e os templos. Então nós vamos começar a fazer trabalho também nas igrejas, nos templos, porque existe, assim, tem algumas igrejas que recebem no final de semana 2, 3 mil pessoas. Então se você tiver 10 minutos para falar e para falar sobre o risco do trânsito, eu acho que ali também é um momento adequado para se falar e para que as pessoas tenham atenção ao que você está falando. Agora tem um aspecto que eu acho altamente positivo. É um trabalho pedagógico, porque o senhor mesmo falou que algumas ações, elas são colocadas para que as pessoas, inclusive já cobrimos aqui várias campanhas sobre acidentes, mostrando o que pode acontecer com a pessoa, essas coisas. Mas aí vem o outro lado. No jornalismo tem maus exemplos, na polícia tem maus exemplos, em vários lugares existem maus exemplos. Existem alguns agentes que ficam escondidos, simplesmente anotando placas. Uma vez eu até abordei falei, não seria mais pedagógico se você se postasse ali e o cidadão ao te ver, porque quando a gente vê uma blitz, reduz a velocidade. Quando a gente vê um agente da lei, a gente respeita. Você sabe que tem um fotossensor, você reduz a velocidade. Exatamente. Agora, não são todos, mas acabam manchando a imagem da instituição. Essa postura do agente, ficar embaixo da árvore, deixa o carro guardado, fica ali só anotando o número das infrações para gerar multa. Isso não causa uma revolta no cidadão e o trabalho pedagógico não vai todo embora? Isso causa um desgaste muito grande da imagem do agente. Né? Da instituição como um todo. Da instituição como um todo. Né? Mas eu tenho falado, eu tenho procurado, desde que cheguei na secretaria, trazer, vamos dizer assim, o respeito à imagem do agente, né? Porque muitos são desrespeitados no trânsito. Há pouco tempo atrás, um chegou ao ponto de tomar um tiro. Se bem que ali o caso foi, a pessoa viu o giroflex ligando, achou que era uma polícia, e passou e deu um tiro, traficante, aquela coisa parecida, já está preso. Tudo mais. Ali é uma afronta à lei. O desrespeito existe e realmente existe, as pessoas não respeitam. Né? Mas eu tenho cobrado essa postura dos agentes. A forma de abordagem, né? A gente tem pedido a eles, nós estamos trazendo treinamentos a eles. Recentemente nós temos um treinamento muito bem feito para a equipe de motociclistas, que hoje é quem consegue ter a maior mobilidade dentro da cidade. É o primeiro a chegar, né? É o motociclista, o agente motociclista. Então nós trouxemos um curso de reciclagem para eles. Nós vamos agora, o código de postura deles está quase pronto, feito por eles mesmos, né? Com a nossa, vamos dizer assim, com a anuência, da administração, mas feito por eles, na forma de se vestir, no barbear, no corte de cabelo. Tudo isso traz respeito para a pessoa, né? Traz respeito. E se mostrar para a sociedade. E a forma dele se portar na atividade diária dele. Agora, tudo isso é um trabalho que demanda algum tempo e tem que ter uma continuidade. Eu estou dando uma continuidade a esse trabalho que já estava sendo feito pela Patrícia Veras antes lá na Secretaria. E eu estou dando continuidade a ele. E a gente espera que também quem nos substitua continue dando continuidade. Você não consegue mudar. É o legado, né? Dar continuidade é um legado positivo. Positivo. A gente não consegue fazer uma mudança, o ser humano, para que aceite uma mudança, a gente precisa entender que existe um tempo. Né? Você já tem um uso e costume. Na medida em que existe um afrouxamento, vai existindo um relaxamento de postura. Então, para você cobrar isso aqui, você tem que ter uma persistência, né? Para a pessoa entender que aquilo ali tem um reflexo positivo. Tem um lado que é chato, tem, né? Mas tem um lado positivo, que é o respeito, as pessoas entenderem. Tem a gente que fala para mim, eu muitas vezes não conto por aí que eu sou agente. Puxa, mas por quê? Eu acho uma profissão tão digna, né? Se você pegar o nível dos agentes hoje, servidor público, você tem professores ali, você tem veterinários, você tem agrônomos. Mas são hostilizados. São hostilizados. Agora, sobre essa questão, o tempo está acabando, né? O agente,
ele tem uma coisa que a pessoa não tem. Eu não estou defendendo porque as pessoas dizem que o trânsito de Goiânia é congestionado, é isso, é aquilo, mas dia após dia a gente vê aqui tragédias, inclusive tem vídeos aqui do carro que vira de cabeça para baixo e sai aí deslizando durante 100 metros, 150 metros. Se o trânsito fosse travado, não aconteceria isso. Vários acidentes causados pela esperteza, né? O sinal ficou amarelo, eu vou acelerar para ganhar 30 segundos, ou 10 segundos, ou 15 segundos. Então, assim, o cidadão, ele é parte da cidade e ele tem que contribuir com a cidade. Mas o agente tem a fé pública e muita gente reclama que foi multada por não estar portando o cinto de segurança e ela Alega que estava. alega que estava. Então, assim, o agente, para fazer a multa sem o cinto de segurança, ele pode fazer essa multa em movimento ou ele tem que parar, pedir para parar? Olha, o ideal é sempre que o agente pare o condutor. Esse é o ideal. Mas muitas vezes ele vai parar o condutor. Até por esse motivo, pela falta de cinto, o condutor olha para ele, dá risada e vai embora. Né? Você vai. Ele acaba lavrando a multa. A multa ela é aplicada, muitas vezes em situações como essa. E não são situações difíceis de acontecer, não. Ela acontece até com alguma frequência, né? Principalmente à noite. A pessoa fala, mas não, aí, embora, nesse caso, não cabe um agravante? Além de não portar o cinto de respeito, mas só vai lá que não está usando o cinto. Não, quando tem essa situação de mais de uma infração no mesmo momento, as infrações são aplicadas. Né? O que a gente orienta os agentes é que sempre procurem parar o condutor para que seja aplicada a multa. Senão, teoricamente, de alguma forma, pode até caber um recurso. E aí, o ato dele, que é um ato pedagógico, até mesmo e obrigatório, né, o ato dele de multar, porque ele, como agente de fiscalização, ele não pode se omitir. Ele vê uma infração, ele é obrigado a apontar aquela infração. Né? Mas então a gente pede que eles tenham essa conduta de parar o condutor para lavar essa multa. Isso a gente pede. Não necessariamente ele é obrigado a parar. Agora, outro aspecto também que chama a atenção. Estão dizendo que Goiânia voltou a ser a indústria da multa. É por isso que eu estou chamando o senhor aqui. É a indústria da infração. A multa, ela só acontece quando alguém ele comete algo que é contra a lei. No passado, as pessoas falavam porque era uma decisão, vamos dizer assim, de um ser humano em relação a uma falta de outro ser humano. Então, era um agente que registrava a alta velocidade, ou registrar. Hoje tudo isso é feito eletronicamente. Quem registra é um equipamento. E ela é fotografado. Então, assim, se eu passei a 70 por hora num lugar que é 50 por hora, foi feito o registro. Então a infração foi feita. Se ele avançou ou parou num semáforo em cima da faixa do pedestre, está ali. A fotografia está apontando que ele fez aquilo. Aquela foto não foi inventada. Né? Então não é a indústria da multa, é a indústria da infração. Mas aí tem um outro aspecto. É comum a gente encontrar nas vias de Goiânia velocidade máxima 60 km por hora. Aí quando chega no sinaleiro, tem uma placa de 50. A pessoa ela vem com a 60 por hora. Você pode prestar atenção que aonde você tem essa placa de 50 tem uma faixa de pedestre. Por quê? Porque aquela faixa de pedestre, parte dela você não tem faixa de pedestre. Mas se aproximando de uma região onde tem uma escola, onde tem uma clínica médica, onde tem um hospital, onde tem um prédio público e que tem um fluxo de pessoas muito grande, é obrigado que se reduza a velocidade. Então aquela velocidade deixou de ser 50, para ser 50 naquele ponto. Depois ela volta a ser 60. Mas ela é avisado, se existe a placa. Não, só fala assim, fiscalização no semáforo. Eu vou te dar um exemplo. Na Alameda das Rosas, tem lá com a rua 2, tem uma fiscalização eletrônica. Ali é 50 por hora. Nesse final de semana você viu o que aconteceu. Um carro no meio da curva, para ele ter feito aquilo ali, ele devia estar muito mais do que 50 por hora. Mas também não pode pagar por todos, né? Isso. Né? Você pega na Avenida Independência, a fiscalização eletrônica lá, se não me engano, está 60 por hora. 50. 50 na região
na região isso, aonde tem a rodoviária e o cruzamento, mas porque ali tem um fluxo de pedestre muito grande. Mas não entra na cabeça Mas as pessoas precisam entender. do cidadão ou do motorista que tem a placa de 60, ele vem a 60. Aí ele continua na velocidade de 60. A da Goiás eu te garanto, é 50. a da Goiás eu te garanto que é 60 por hora. Esse é o caminho que eu faço normalmente. A placa que está lá e a fiscalização eletrônica é para 60 por hora. Ali não existe a redução. Mas quando existe essa redução, tecnicamente ela é feita em função de uma faixa de pedestre, de um fluxo de pedestre muito grande naquele ponto. Né? Então é importante. Agora, essa é uma coisa que a gente pode ver e pode comprovar que existe a sinalização. A sinalização está lá. É que as pessoas não prestam mais atenção na sinalização. Mas as placas estão lá, que a velocidade naquele ponto ali é 50 por hora. Mas também são pouquíssimos pontos na cidade onde você corre esse tipo de E as soluções, secretário? Porque nós sabemos que problemas existem no Brasil inteiro de todas as espécies. Segurança, saúde, educação, todos os lugares. Precisamos de soluções. O que o senhor traz de novo para a SMT para que o cidadão respeite e não tema e que a gente possa ter algo de pedagógico, porque multa não é pedagógico, multa é punitiva. Pedagógico é aquilo que você faz para a pessoa não cometer o crime. Aí depois, quando você multa, você já condenou a pessoa pelo crime. O senhor entra com um desafio, que é da mobilidade e ao mesmo tempo fazer esse trabalho pedagógico. Tá. Então, o que a gente tem feito? Primeiro, melhorando muito a sinalização na cidade. Temos melhorado bastante, é lógico, a demanda é muito grande. Mas para você ter ideia, das 1.000 e poucas faixas de pedestres, esse ano nós já revitalizamos aproximadamente 400 faixas de pedestres. Então, praticamente 1/3 das faixas de pedestre da cidade foram revitalizadas agora. É uma sinalização que é para durar 2 anos. A gente, nesse ritmo, a gente vai ter sempre faixas de pedestre em muito boas condições. Né? Segundo, procurando entender as vias que necessitam de maior cuidado com o pedestre. Né? O pedestre hoje ele é muito pouca atenção com o pedestre hoje. A gente tem atenção com o automóvel, a gente tem atenção com o motociclista, a gente tem atenção com o transporte público, mas o pedestre... O Anderson, pega pra gente, por favor, aquele vídeo ele é emblemático, né? Uma pessoa daquele motoqueiro, que ele concede uma entrevista, fala bem sobre a questão do código, e logo adiante ele coloca a moto, e aí, se o pessoal achar o vídeo, me avise, por favor, porque eu acho que isso é emblemático. Pois não, secretário. Então, aí, como eu te falei, esse trabalho do Departamento de Educação para o Trânsito, hoje nós temos trazido pessoas para esse departamento que tem competência para agir e para trazer para a sociedade qual é a responsabilidade do pedestre e qual é a responsabilidade do condutor de veículos. Né? Esse é o principal ponto. As pessoas terem noção da responsabilidade que tem. Né? Uma motocicleta, é achar o vídeo. Tá aí, vamos ver esse vídeo, porque ele é emblemático. A pessoa, ela fala sobre a lei, mas depois ela esquece um pequeno detalhe. Quer ver? Solta aí, vamos ver, solta aí. Márcio parou a moto para dar uma entrevista sobre os riscos do contorno de Cachoeira. Perigosa demais. A sinalização tá que é boa, mas o pessoal que não respeita a sinalização, né? Aí está acontecendo muito acidente. E eu vou trabalhar a semana todinha aqui, fico até com medo. Era mesmo para ter medo. Quando ele voltou para a pista... É um belo exemplo, né? Ele deveria estar atento ao trânsito como um todo, né? Não só a pista de alta rotatividade, mas como ali era um cruzamento. Cruzamento. Então alguém ali deveria diminuir a velocidade e olhar, né? Porque nada surge do céu, nada cai. E mais uma falta dele, que provavelmente pode ter tido um efeito pior, a viseira do capacete. É comum. Né? A viseira do capacete ela tem que andar mais baixo. Para a proteção do próprio condutor. Né? A proteção não é para outras pessoas, a proteção da viseira para os olhos do motociclista.
Agora, esse altíssimo número de... O óculos, viu? Se tiver de óculos também. O altíssimo número de pessoas que cometem a pretexto de chegar primeiro. Por exemplo, existe o motociclista e o motoqueiro. Eu me refiro ao motoqueiro. O motoqueiro, ele não tem o menor amor à vida. Ele cruza a rotatória no meio, no sinaleiro ele é moto, sai costurando todo mundo, na rua ele é carro, ele adquire a postura ali do carro. O que está sendo feito? O que pode ser feito? Porque as pessoas acham que são bonequinhos de videogame, que ganham uma vida atrás da outra, né? Até o momento em que elas se deparam numa situação dessa. Sobre essa questão das motos em Goiânia. Olha, eu até posso falar isso um pouco, porque eu sou motociclista. Então, motociclista, não motoqueiro. Não, sou motociclista. Então a gente vê também a falta de respeito, não só do motorista com ele, mas deles como motorista. Né? Esquecem de dar seta para mudar de faixa, cortam o trânsito, não respeitam as faixas de pedestre. Então, nós estamos na hora onde tem o congestionamento, usa a calçada. O problema da calçada hoje é sério. Né? O motoqueiro hoje, ele sobe na calçada com a maior facilidade, ele não tem a menor preocupação se tem um pedestre ou não ali. Nós temos, inclusive, feito uma ação que chama Calçada Segura. A fiscalização tem diariamente atuado em pontos da cidade onde isso é recorrente. Né? Então, eu acho que o motociclista, ele tem que lembrar que ele tem a facilidade de ter maior mobilidade no trânsito, mas também ele não pode colocar o motorista de automóvel em dificuldade. E muitas vezes ele coloca o motorista de automóvel em dificuldade. Né? E o pedestre também. Porque ele vem, ultrapassa um carro, passa na frente dele para entrar numa rua direita. Né? Isso é normal você ver. Né? Por quê? Porque a moto ela é muito mais rápida que o carro. Sim. Ela é mais rápida. Então ele acha que em função disso ele pode fazer esse tipo de atitude. Mas ele esqueceu que para ele fazer a curva ele tem que frear. E se o carro vier e bater nele, o acidente é terrível. É diferente de um carro bater atrás do outro. Ele vai jogar o motoqueiro no chão, vai sair todo ralado, machucado. Não existe nada que proteja o motoqueiro, o motociclista, além do capacete da consciência. Exatamente. Porque ele protege a região do cérebro, mas o corpo está exposto. A gente sempre solicita que usem luvas, né? Porque a primeira coisa que você põe na frente são as mãos. Né? A mão num acidente acaba com a mão da pessoa, né? Ela fica praticamente toda queimada, só de raspar no asfalto. Então essa é uma outra situação que a gente pede. Né? A forma de carregar o passageiro na moto, né? Não levar mais do que 2 passageiros, porque não faz sentido, e a gente vê muita E até criança... mesmo porque a motocicleta, ela é para, no máximo, 2 pessoas. 2 pessoas, né? A gente vê muito criança no meio do casal, né? Então, assim, agora, o trânsito, na medida em que a cidade vai crescendo e que vai existindo esse estresse em relação ao trânsito, né? Porque você pega uma pessoa que mora numa cidade como São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, ele já está acostumado com o trânsito há 20, 30 anos. Né? Goiânia, o trânsito é uma novidade. O trânsito, o congestionamento, é uma novidade. Né? De 4, 5 anos para cá, ele vem aumentando e de forma assustadora. Né? Então, as pessoas precisam ter mais paciência no trânsito, precisam entender que a gente precisa se programar. Ninguém sai de casa sem programação, porque quando você sai de casa, a sua cabeça já está programada o caminho que você vai fazer para onde você vai. Então, as pessoas têm que se programar, sabe que tem que ter um tempo maior, que pode acontecer de você chegar em um semáforo, aquele semáforo está estragado, a gente tem tido muita queda de energia e muitos apagões na cidade em função disso. Então, isso aumenta. Aí ali falta o agente, né? Porque eu já vi motorista deixar o carro para organizar o trânsito. Mas eu vou te dizer, recentemente nós tivemos 111 semáforos das cidades apagados no mesmo momento. No mesmo momento. Não, eu passei humanamente impossível. Eu passei nesse local, né? Eu percorri quase 8 quilômetros com quase todos, com todos os semáforos apagados. Né? A época de chuva já está de volta, a gente corre o risco de ter a mesma situação, essa situação de entrega de energia não melhorar. Mas então tudo isso atrapalha as pessoas para que eles trafeguem no prazo que foi estimado. Então a gente tem que ter mais paciência, sair mais cedo. Se você chegar atrasado, as pessoas também começam a entender o seu atraso, chegar atrasado em função do trânsito. O trânsito é uma coisa que está aí, gente. A gente procura melhorá-lo
com todas as condições que a gente tem, indicando novas rotas, né? Indicando novos caminhos, criando situações e corredores de tráfego mais rápido, né? Mas tudo isso demanda tempo e recursos. Mas a gente tem tido e tem atendido todas as necessidades da cidade, acredito que de uma forma bem satisfatória. O senhor fala sobre a questão da faixa de pedestre. O senhor teria coragem, acredito, de estender a mão e atravessar uma faixa de pedestre em Goiânia hoje? Olha, eu tenho essa prática, mas eu não te digo que eu não tenho tomado muito susto. Ainda recentemente, esses dias eu saí de uma clínica, fui fazer um exame às 7 horas da manhã e atravessando na faixa, quase fui atropelado. Nós fizemos uma matéria aqui, viram a imprensa, o primeiro carro parou, o que veio atrás, colidiu, batida. Então, assim, há tantas situações, né? Porque o pedestre, eu sempre digo, né? Até que tenha segurança, não atravesse. E a gente tem um problema. Aquelas crianças que foram educadas com um simples aceno de mão, ela acredita que o motorista vai parar, ela acaba colocando a vida em risco. Como aconteceu com aquela menina. Exatamente. Agora, o que fazer para reverter? Colocar a faixa de pedestre é um começo. E o que a gente tem procurado é não instalar faixa de pedestre, se não vai a possibilidade de se colocar o equipamento eletrônico do semáforo para que seja também um indicador de parada. Né? Tem procurado não colocar. Alguns lugares não tem jeito, a gente acaba colocando. Às vezes perto de uma escola, que ali não tem... São as lambadas, né? Mas, de alguma forma, a gente tem procurado, sempre que instala uma nova faixa de pedestre, num ponto onde eu possa fazer, no mínimo, um link com um semáforo próximo, que na hora que aquele semáforo fecha, também fecha para aquela faixa de pedestre. Então, e também faixa de pedestre nos cruzamentos, que aí tem faixa de pedestre semáforo. Okay. Doutor Geraldo, Geraldo Freire, secretário da Secretaria Municipal, né? SMT, porque eu acho que a gente tem que... as siglas são importantes nesse momento. A gente tem mais um minutinho, está estourado o intervalo comercial. Olhando ali, qual o recado que o senhor daria hoje, tanto para o pedestre, tanto para o motorista e também para aquelas pessoas que querem ter uma esperança de que o trânsito de Goiânia, apesar de eu sempre dizer que não é caótico, nós causamos o caos. Pela nossa pressa para chegar, não sabe para quê. MPB4, o senhor deve ser da minha idade, né? Tinha aquela música, pois é para quê? O automóvel corre para chegar na frente, para quê? O que o senhor diria para essas pessoas hoje, dentro dessa visão pedagógica? Olha, eu diria que as pessoas devem respeitar as vidas. Nada mais é importante, o tempo que você perde, 5 minutos que você chega atrasado, ou alguém que está lhe cobrando, ou chegar pontualmente, mas nada isso suplanta a necessidade de se preservar a vida. Agora, as pessoas, aos condutores, eu falei agora há pouco, se programem com mais tempo. Né? O trânsito da cidade, a gente quer sempre que ele melhore, a gente trabalha para isso, a SMT trabalha para isso, para que dá mais mobilidade e fluidez ao trânsito. Também, se a gente tem algum desejo, é que o transporte público chegue no nível e que as pessoas passem a usar mais transporte público e menos automóveis. Se você der uma olhada nas ruas hoje, praticamente todos os veículos, é uma única pessoa dentro do veículo, no máximo 2. Ainda temos essa cultura, infelizmente, e temos que mudá-la rapidamente. Só uma coisa, você sabe que hoje é mais barato você ir ao centro da cidade de carro do que de ônibus? Sim. Hoje o valor da área azul é mais baixo, então você estimula a pessoa a ir de carro do que ir no transporte público. Porém, tem um detalhe, né? Uma coisa que eu acho que é um erro, porque quando a pessoa adquire o talão da área azul, ela está pagando por um serviço. E pagando pelo serviço, subentende-se que ela está resguardada. Mas no talão da área azul diz que qualquer avaria, problemas no carro,
o município não se responsabiliza, né? Então acho Mas que é tinha porque que aquilo é ter... uma área pública, né? E ela é aberta. Se ela fosse uma área cercada, você poderia até ter essa possibilidade. Mas como ela é uma área aberta, né? O que a gente quer fazer é ordenar e dar a possibilidade às pessoas de que tenham uma vaga disponível aonde vão e que essa vaga seja uma vaga votativa. Mas aí tem um paradoxo. Os comerciantes reclamam. Porém, de um lado o estacionamento é livre. O comerciante chega mais cedo para o carro dele lá e fica o dia todo. Olha, E do lado direito, aonde o cidadão teoricamente deveria parar e ter esse acesso gratuito, né, para fazer compras, ele tem que pagar. Pouco tempo. Das áreas. Pouco tempo. Nós tivemos foi agradecimento dos comerciantes. O movimento de alguma forma aumentou. Existe a reclamação, aumentou. Lojas, a reclamação. Mas ele chega às 7 horas da manhã, estaciona o carro isso que eu dele, falei. fica vaga parado o dia inteiro. Ele devia Dá exemplo, ele devia dar o Ele devia exemplo. privilegiar, porque quem paga o salário dele é o cliente que vai na loja. Isso. Então ele deveria privilegiar na loja. Mas o senhor falou, é uma questão cultural, né? A gente tem que mudar Exatamente. muito sobre isso. Uma última pergunta. Recursos. Aquela pessoa que se sente injustiçada, o que ela pode fazer? Ela entra com recurso, a SMT, anexa a multa, a própria notificação já traz todos os passos, né, da forma que ele tem que agir, ele pode entrar com recurso. O que a gente tem que entender é que muitas vezes a multa ali aplicada, as pessoas falam que isso é uma receita. Eu não entendo multa como receita. Multa é um ressarcimento à sociedade por um hálito ilícito. Depende que como o alguém dinheiro é praticou. usado, né? Não, Depende como o dinheiro é usado. Todo recurso oriundo de multa, ele só pode ser aplicado no trânsito. Ele não pode ser aplicado em mais nada, a não ser no trânsito. Então, eu tenho feito um esforço muito grande para manter todos os contratos de sinalização, de locação de veículos dos agentes, de equipamento dos agentes, de material para a área de engenharia, que é uma área muito competente da Secretaria. Né? Você sabe que Goiânia hoje é a única capital que tem todo o sistema semafórico integrado por controladores eletronicamente. Então, isso é uma coisa importante. A gente vem trazendo todos esses avanços que é para melhorar. O serviço da SMT é como o serviço do dono de casa. Né? Se ele está bem feito, ninguém fala nada. As pessoas só falam quando ele está mal feito. Né? É o serviço da dona de casa. Isso é verdade. Então, quando o nível de reclamação diminui, é porque nós estamos no caminho certo, nós estamos fazendo a coisa certa. E quando o nível de reclamação aumenta, eu digo para todo mundo que trabalha comigo, alguma coisa nós estamos falhando, nós temos que melhorar, nós temos que ser mais ágeis e procurar atender a sociedade de uma forma... Uma reclamação muito grande, o senhor tocou num ponto. Nós temos várias feiras pela cidade. Aí ali as pessoas que vão à feira param na porta da garagem, param no local proibido, as pessoas ligam, mas não conseguem falar lá na SMT, pelo telefone disponibilizado. O telefone é 156, Isso. É o telefone geral da prefeitura. A gente tem mandado fiscalização em algumas feiras pontualmente, a gente tem mandado quando tem esse tipo de reclamação. Mas também, você sabe que eu sou oriundo da CEMIC, que é Indústria e Comércio, Sim. que é a secretaria que regulamenta as feiras. Né? Exato. A gente tem cobrado muito também dos feirantes, a postura deles em relação ao restante da sociedade. Eles estão trazendo um benefício para a sociedade como feirante? Logicamente estão, mas ele também não pode trazer um transtorno para a pessoa que mora naquele local ali. Eu sempre falo sobre essa questão das feiras, até mesmo estendendo para a questão da limpeza pública. Né? O feirante termina a feira, a Comur tem um horário de limpar. Por decreto, o feirante tem a obrigação de deixar todo o lixo que ele gera acondicionado. Mas não deixa. cobrança. O caminhão da Comurg passa, faz a limpeza, ele fica até mais tarde, despeja o lixo ali e Uma vai embora. limpeza que poderia durar 15, 20 minutos, que é só a coleta do saco de lixo, né? Ela demora 2 horas, porque tem que ser feita varreção de rua, o que não seria necessário se o feirante tivesse ali cumprisse a obrigação dele de ter todo o lixo que é gerado pelo comércio dele naquele local acondicionado. E depois ele reclama que na porta de casa dele o lixo está sendo acumulado e o caminhão do lixo está demorando para passar. Então tudo isso existe, algumas dificuldades existem, não é normal. Mas também existe
a omissão do contribuinte com o poder público e com o restante da sociedade. Existe essa omissão? Existe também. A grande parte do contribuinte acha que tudo é obrigação do poder público, mas temos que ser cidadãos. Foi o que nós falamos logo no contribuir. Começo. Ele acha que o poder público tem que vigiá-lo. Não, ele tem que vigiar. O poder público tem que colocar as normas e regras para que a sociedade ande, né, de forma correta. Mas ele tem a responsabilidade dele. Ele tem a responsabilidade. Então as pessoas falam assim, enquanto não tem ninguém me pegando, eu vou fazendo. Na hora que me pegar, eu paro. Não, é o brasileiro, eu sempre falo isso, né? O pessoal fala que o exemplo tem que vir de cima. Não, eu acho que tem que vir de baixo. Porque os exemplos que vêm de cima já são exemplos viciados. O que vem das crianças, das pessoas, são exemplos positivos. Nós falamos de educação aqui várias vezes. A educação vem de dentro de casa. Sim. Né? Dentro de casa. Se existe um desrespeito do aluno com a professora na sala de aula, ele tem que ser corrigido, não só na sala, mas tem que ser corrigido em casa também. Né? Os pais têm que dar essa... Mas hoje a vida, a gente entende, a vida é tão complicada, o trabalho, hoje a mulher trabalha também para contribuir na vida dentro de casa, então todo mundo tem tanta tarefa que às vezes a educação acaba ficando, não é que fique de lado, mas fica mais difícil. E as pessoas acham que suprir a educação dos filhos é através é o Estado que é responsável. Não, e através de dar presente, dar bens, de algumas coisas, cada um dentro do seu nível, da sua possibilidade. Mas a gente acha que supre. Eu acho que a rigidez, eu tive uma educação rígida, eu acho que a rigidez supre esse lado com muito mais resultado no futuro. Depois do Miguel Thiago, o único presidente da SMT que eu tive a oportunidade de conversar e ter um diálogo foi com o senhor. Porque até então o cidadão era bandido. O senhor, eu acho que a gente tem que entender, ter sensibilidade de que somos uma sociedade, devemos viver em sociedade e não transferir responsabilidade. E entender a dificuldade das pessoas também. Sim, e um problema que é criado, leva 10 anos, 15 anos para ser criado, não se resolve em 15 dias e nem em 10 dias, né? Mas eu acho que a nossa persistência, a gente consegue melhorar muito o que tem. Ok, secretário, muito obrigado pela entrevista, porta aberta, né? Porque afinal de contas é uma prestação de contas para o cidadão e é um dever do poder público se comunicar com o cidadão, ouvir, falar, orientar e estabelecer uma linha de diálogo para que não haja essa coisa do você dá multa, tal coisa assim, porque o silêncio, ele fala muito alto, né? Eu queria pedir uma última coisa, né? Para a sua audiência, né? Que eu sei que é grande, toda vez que tiver na sua rua um problema, uma situação, tragam para o seu programa.